Graças e paz, irmãos. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade concedida de estar com os irmãos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Dizer aos irmãos que a mensagem já foi pregada, eu vou só repeti-la. Eu vou só retornar a dizer tudo aquilo que os irmãos já vêm dizendo desde o começo do culto, com os louvores, com as oportunidades, com as saudações e até mesmo com o texto que eu iria pregar, que vou pregar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. A partir do verso 35. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Nós vamos falar sobre tempestades. Marcos 35 em diante diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí você fica com sua Bíblia aberta, vai para o capítulo 6, agora verso 45. Marcos 6, verso 45, que diz: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta e deixem na primeira tempestade, Marcos 4. E nos acompanhe. A Bíblia nos relata sobre algumas tempestades. E eu pude notar que encontramos 4 tempestades na Bíblia. Uma no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Se você um dia encontrar outras, me diga e me mostre, para que eu possa aprender mais, pois eu não encontrei. Uma no Antigo Testamento foi a tempestade que o profeta Jonas enfrenta com alguns tripulantes em um navio. A segunda tempestade é essa primeira que li,
aonde Jesus estava no barco com os discípulos. A terceira tempestade que nós lemos aqui é a tempestade que Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas no meio do mar e Jesus não se encontrava com eles. E a quarta tempestade nós vamos ver na Bíblia, pegando o livro de Atos, quando Paulo estava indo em direção ao propósito do Senhor. Um vendaval toma o mar e Deus fala com Paulo e diz: não vai ficar ninguém perdido, o barco vai se perder, ele vai afundar, mas todos vocês chegarão aonde eu tenho os levado. Meus queridos irmãos, falar de tempestades é algo muito maravilhoso, porque essas tempestades aqui que li, no mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, eram tempestades imprevisíveis. Esse lago, ele tinha 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele era situado em uma área montanhosa à sua volta. E ele era abaixo do nível do mar, 213 metros. E o vento frio que vinha das montanhas, principalmente do Monte Hermon, que sempre era congelado seu pico, descia fortemente, se encontrava com o ar quente do lago e formavam-se muitas tempestades. Essas tempestades sempre aconteciam. E meus queridos irmãos, quem aqui não está enfrentando tempestades? Ou quem aqui não passou por algum tipo de tempestade que é imprevisível? As tempestades nas nossas vidas surgem, situações e circunstâncias que nós não esperamos muitas das vezes. E nós somos açoitados por essas tempestades. Nós passamos por essas dificuldades. E muitas das vezes nós estamos no meio da tormenta. Eu não sei você que está ouvindo, você que está aqui. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de tempestade, ou se surgiu uma tempestade a partir destes dias em sua vida, ou vai surgir mais à frente. Mas as tempestades surgem de forma imprevisível. Outra coisa interessante das tempestades é que as tempestades são inevitáveis. As tempestades vão surgir em nossas vidas. As tempestades vão surgir na vida da humanidade. E quando a tempestade vem e surge, ela não vem só para o pobre, ela vem também para o rico. Ela não vem só para aquele que tem boa família, ele vem para aquele também que não tem família. A tempestade, quando surge na vida, nas nossas vidas, ela de forma inevitável, ela pode pegar qualquer um, e de forma despercebida. Uma coisa muito importante sobre as tempestades é que existem tempestades que são impossíveis de administrar com os nossos próprios recursos. A exemplo destas, a gente lê um texto que a Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados com a tempestade que surgiu no meio do mar, ao ponto de acordarem Jesus. Mas parando para analisar, nós vemos que aqui existiam discípulos que viveram a sua vida toda no mar. 4 desses discípulos que estavam na embarcação eram marinheiros por muito tempo e tinham muita experiência com tempestades. Eles já viviam em meio às tempestades, eles nasceram naquela região. É exemplo de Pedro, de André, de João. E nós, irmãos? Tem tempestades que vai vir sobre sua vida e sobre a minha, que nós não vamos ter controle. O barco vai para a direção e a gente quer colocar ele para outra e ele continua indo para a direção contrária. Vai ter momentos na nossa vida, não sei se você está passando por isso,
que a tempestade é tão grande, o vento é tão forte, que você não tem mais controle de nada. Você está vendo tudo se desmoronar, tudo acabar. As coisas estão indo de mal a pior e você entra em desespero. Mas eu inicio lhe dizendo: quando os nossos recursos se acabam, entram os recursos de Deus. Quando as nossas forças se esgotam, Deus nos dará força para vencermos as tempestades. Quarta coisa muito importante sobre as tempestades: tempestades são professoras por excelência. As tempestades nos ensinam. Certo teólogo disse que mar calmo nunca faz bom marinheiro. Quanto mais tempestades enfrentamos, melhores ficamos para lidar com elas diante do mar revolto. Tempestades nos ensinam grandiosas coisas, e tem um detalhe: algumas tempestades surgem na nossa vida porque Deus quer tratar conosco algo. Lembre de Jonas. A tempestade surgiu porque Jonas estava indo em contrário à vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: vai surgir tempestade na sua vida, que é porque Deus está lhe trazendo para o centro da vontade dEle. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por situações difíceis, você vai passar por tristezas, você vai até perder alguma coisa que você queira tanto, mas é Deus lhe trazendo para o centro da vontade dEle. Deus nos trazendo para a sua vontade. Se você está enfrentando algum tipo de turbulência na sua vida, é Deus batendo na sua porta e dizendo: se organize, porque enquanto você não buscar fazer a minha vontade, a tempestade vai continuar sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu emprego, sobre sua história. Mas a partir do momento que você se voltar para mim, em arrependimento, em obediência, em vida, porque eu não perco nenhum daqueles que o Pai me deu, aí sim a tempestade irá passar e se tornará uma grande bonança. Primeiro ponto, irmãos: a tempestade que Jesus está no barco. Nessa tempestade primeira que li, Jesus estava dentro do barco. Talvez você pense comigo: pastor, então não era para ter tido tempestade. Jesus não está comigo? Jesus não está no barco? Por que é que surgiu a tempestade? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus está conosco. Não quer dizer que não vamos passar situações difíceis. Quer dizer que Ele estará conosco nas situações difíceis. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então as situações difíceis vão acontecer na nossa vida, mesmo Jesus estando conosco no barco. Mas saiba de uma coisa: Jesus está conosco, e se Ele está conosco, Ele tem o controle. Isso nos basta, irmãos. E a Bíblia diz que os discípulos despertam o Senhor. Ficaram perturbados e fizeram uma pergunta até de certa forma ríspida com Jesus. Eles disseram: o Senhor não se importa que pereçamos? Se fosse eu ou você, para você entender, os discípulos aqui disseram para Jesus: Jesus, a gente está morrendo aqui, o Senhor não está nem aí para nós. A maior luta do mundo, e o Senhor não está a nos ajudar, o Senhor não está a fazer nada. Quantos de nós não fazemos isso, irmão? Quando estamos passando pelo vendaval, pela tempestade, nós olhamos para o céu e: Senhor, o Senhor me esqueceu? O Senhor não está vendo esta luta que eu estou passando? O Senhor não está vendo as dificuldades que estou enfrentando? O Senhor não está vendo o vendaval que eu estou nele? E Deus continua em silêncio. E Deus continua em silêncio. Porque quem dorme está em silêncio. Quem dorme, no nosso ver, não está fazendo nada.
Só que tem um detalhe muito importante nesse texto. A tempestade aqui era uma tempestade muito forte, ao ponto de marinheiros experientes ficarem desesperados. Não era uma tempestade comum. E como é que um homem dorme em um barco? O barco assolado pelas ondas, o vendaval tomando conta de tudo. A Bíblia diz em Marcos que a água começava a entrar para dentro do barco. A situação terrível. E Jesus dormindo. Como é, pastor, que Jesus conseguiu dormir em meio a uma situação como essa? Isso acontece conosco, irmãos. Estamos em situações tão difíceis às vezes que nós olhamos para um lado e para o outro e pensamos até: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor está dormindo. Lembre de Marta e Maria. Mandaram um recado para Jesus. Disseram: ei, Jesus, lá meu amigo está doente. Vem ver ele. E a Bíblia diz que Jesus, ao receber o recado do seu amigo, o que é que Jesus faz? Vai de imediato? Não. A Bíblia diz que Jesus, ele passa mais 2 dias. E quando Jesus vai, Lázaro já estava sepultado, morto. E era amigo de Jesus. Havia sim uma crença entre os gregos e alguns judeus, que se uma pessoa morresse até o 3º dia, ela tinha como voltar à vida. Mas se passasse de 3 dias, não tinha mais como. Jesus foi no 4º dia. E eu imagino aquelas mulheres desesperadas. Jesus morto, Lázaro morto, já foi sepultado. O recado para Jesus foi, e Jesus não chega. Jesus não mandou uma resposta. Nada acontece. Parece que Jesus não estava se importando com Lázaro. E quando Jesus chega nessa situação, irmãos, elas escolhem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus disse o que aquelas mulheres? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando tudo está fora do nosso controle, quando as coisas não estão dando da maneira que queremos, quando a resposta de Deus para nós está demorando, quando o silêncio de Deus é mais forte do que a tempestade, lembre, Ele está trabalhando. Deus não perdeu e nunca vai perder o controle das nossas vidas. O silêncio de Deus, irmãos, não quer dizer que Ele está dormindo ao ponto de não estar nem aí para a nossa vida, não. É porque Ele está no controle. Jesus aqui dormia porque Jesus sabia que tudo estava dentro da sua vontade. Ele nunca perdeu o controle, irmão, das nossas vidas. Nós perdemos o controle, Ele não. E o maior detalhe nisso aqui é que os discípulos não creram no que Jesus falou. Os discípulos desacreditaram e não confiaram nas palavras de Jesus. Porque Jesus, no capítulo de número 4, no verso 35, Jesus disse aos seus discípulos, quando eles estavam entrando no barco: ei, vamos para o outro lado, viu? Jesus desce e vai descansar. O que Jesus disse? Vamos para o outro lado. Se Jesus prometeu algo para mim e para você, ou Ele falou algo para mim e para você, pode se levantar tempestade, pode se levantar demônio, pode se levantar inferno, pode se levantar barreira, muralha, irmão, pastor, pode se levantar quem quiser. Aquele que prometeu, Ele é fiel para nos guardar e cumprir a sua palavra. No livro de Números 19, 23, 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Quem prometeu foi Deus, irmãos. Foi Deus que prometeu. Ele se responsabiliza. A Bíblia diz no livro de Jeremias que Deus havia falado com Jeremias, no capítulo 1, nos versos primeiros. E diz a Jeremias: eu te chamei desde o ventre da tua mãe,
para ser meu profeta e ser levado entre as nações e profetizar e falar a minha palavra. Só que Jeremias não achou-se apto para aquilo. E ele fala com Deus, diz: sou uma criança. Só que a Bíblia diz em Jeremias 11, 12, que veio a palavra do Senhor dizendo: o que tu estás vendo, Jeremias? E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Deus que disse aos discípulos que eles passariam para o outro lado é o mesmo Deus que está nessa noite aqui dizendo para nós: eu velo para cumprir a minha palavra. Se passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. E Jesus está nos perguntando algo nessa noite. Conforme está no verso 40, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? Irmãos, diante das tempestades da nossa vida e as coisas que enfrentamos no dia a dia, nós perdemos a fé tão fácil. Nós se esquecemos daquele que controla a nossa vida tão fácil. Parece que o nosso Deus é tão pequeno que nós entramos logo em desespero. Nós queremos logo ficar confinados. Nós não queremos mais saber de nada. Jesus não perde o controle, irmão. Está aqui diante de nós aquele que tem poder sobre toda a criação. A incredulidade dos discípulos e a falta de conhecimento sobre Jesus foi o que fez Jesus perguntar a eles isto. Sabe por que é que nós entramos em desespero em muitas situações? Sabe por que é que nós se chateamos e até questionamos a Deus, porque isso está nos acontecendo e estamos acometidos por tal tempestade e vendaval em nossa vida? Simples. Porque nos falta conhecer mais sobre Jesus. Porque, irmão, se a gente conhecer Jesus verdadeiramente e saber quem realmente Ele é, a gente aprende a confiar de verdade. A gente aprende a crer, mesmo diante das impossibilidades. Porque conforme Jó disse aqui no capítulo 42, verso 2, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Porque tudo tu podes. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende primeiro os discípulos, para depois... Não, primeiro Jesus nesse texto ele repreende o vento e o mar. E depois ele repreende os seus discípulos. E os discípulos no 41, possuídos de grande temor, nunca tinham visto algo dessa maneira. Esses discípulos, irmãos, já tinham visto Jesus curar, Jesus libertar, Jesus fazer grandiosas coisas, multiplicar o pão, mas nunca tinham visto Ele dominar a natureza. E ao verem, entraram em grande temor e diziam uns para os outros. Eles estavam todos dentro do barco e eu dizia: ei, homem, quem é este homem? Que até o vento e o mar obedeceu a ele. Porque eles não conheciam ainda quem era Jesus de forma plena. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus de forma plena. E se eu fosse dizer a vocês quem é este, se eu fosse dizer aos irmãos que estão nos ouvindo, falar sobre quem é este Jesus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, eu diria a vocês o seguinte: Ele é o princípio de todas as coisas.
Porque João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é aquele que Deus promete que sairia da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Esse é aquele que os profetas falaram e profetizaram a respeito dele. Os patriarcas apontavam para ele. Todo o tabernáculo, a arca da aliança, o templo, as festas de Israel, a sombra, agora ele é a realidade. Este é o sábado, o nosso verdadeiro descanso. Este aqui é aquele que na plenitude dos tempos veio para a nossa redenção. Ele nasceu de uma virgem imaculada, chamada Maria, por esposo José. Nasceu numa estrebaria. Este é aquele que cresceu em graça e conhecimento. Este é aquele que foi apedrejado, esbofeteado, cuspido, maltratado. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com caniço, tiraram suas vestes, fizeram sortes com seu nome. Este é aquele que o mundo rejeitou. Este é aquele que se entregou na cruz do Calvário, que no Getsemane chorou amargamente pela sua dor, que suou gotas de sangue. Este é o nosso Redentor. Quem é este pastor? Este é o Verbo eterno que se fez carne. Este é o autor da vida, é o criador do mundo. Este é o pão que alimenta a fome. Este é a luz que ilumina o caminho. Este é a água que mata a nossa sede. Este é a porta das ovelhas. Este é o bom pastor. Este é o caminho, a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Quem é este? Este é a visão para o cego, o caminho para o perdido, a alegria para aquele que se encontra na tristeza. Este é a força para aquele que está abatido, a saúde para aquele que está doente, a libertação para aquele que está oprimido, o verdadeiro amigo para aquele que se sente solitário. Este é o refúgio para aquele que não tem abrigo nenhum. Quem é este, pastor? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que em Apocalipse 1 disse que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Este é o Cordeiro Pascual, que em Êxodo, simbolizando ele, eles mataram e com o seu sangue colocaram nos umbrais, para que a morte não afligisse o povo de Deus. Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o leão da tribo de Judá, este é a raiz de Davi, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, este é a rocha eterna, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Este é o Filho de Deus, o advogado fiel, o sumo sacerdote. Ele é o Redentor, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o início e o fim. O que era, o que é e que há de vir buscar a sua igreja. Este é Jesus. Este é Jesus. Ah, se os discípulos soubessem quem ele era de verdade. Ah, se muitos irmãos soubessem quem realmente ele é, irmãos. A segunda tempestade. Capítulo 6, verso 45 e diante. Oh, aleluia. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Na segunda tempestade, não. A Bíblia diz, nesse texto, que Jesus ele insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e eles vão para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. E no livro de João, capítulo 6, que fala também sobre este mesmo texto, nos traz algo mais profundo e claro, para entendermos por que foi que Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem, e que ele despedisse a multidão, porque o normal era os discípulos com Jesus despedir as multidões, e Jesus ir com os discípulos no barco.
Bíblia diz em João 6,15 que sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus curava, batizava, fazia maravilhas. E em Marcos, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus soube que João Batista tinha sido morto, decapitado. E João Batista era alguém que Jesus amava muito. E como ser humano, Jesus se entristece. E a Bíblia diz que Jesus vai com os discípulos para tentar fugir da multidão, passar um tempo a sós, se fosse nos dias atuais, uma pequena férias. E quando Jesus chega do outro lado, a multidão já estava esperando. Foram mais rápidos do que a embarcação. Não sei como. Mas quando Jesus vai chegando, já tinha uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo no seu momento de dor, de perda, de luta, a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele se enche de misericórdia. Ele começa a curar os enfermos, pregar o Evangelho, libertar os cativos e oprimidos e fazer maravilhas. E nesse momento a multidão, ao ver tudo isso, quiseram pegar Jesus por vontade própria e proclamar Jesus rei. E iniciar uma rebelião. Só que Jesus veio para um propósito, e o homem não tem poder de mudar o propósito de Deus. Jesus, conhecendo o coração da multidão e conhecendo o coração de discípulos, diz: ei, entra no barco, vai para o outro lado. Eu despeço a multidão, quero orar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos retiraram-se. Só que Jesus foi para o monte orar sozinho, ficar a sós com o Pai. Sair daquele barulho, daquelas situações, e ficar a sós com o seu Pai. Os discípulos entram no mar sem Jesus. Irmãos, eu sei que Jesus insistiu. Eu sei que Jesus deu uma ordem. Vão para o outro lado, irmão. Mas você já ter passado por uma tempestade e viu que com Jesus no barco o negócio foi do jeito que foi. E agora Jesus diz: ei, entre no barco, vá para o outro lado. Eu era o primeiro. Jesus: eu não vou não. Eu só vou se o Senhor for comigo. E eu lembrando disso, eu me lembrei de um texto em Êxodo, que Moisés começa a falar com Deus, e Deus promete a Moisés a terra prometida, e que ele iria levar o povo. E a Bíblia diz que Moisés começa a falar com o Senhor, em Êxodo 33, 14 e 15. E a Bíblia diz assim, que Deus responde a Moisés: a minha presença, Moisés, vai com vocês e com os filhos de Israel. Só que Moisés disse para Deus: Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Irmãos, sem Jesus, não vá para nenhum canto, porque não dá certo. Verso 47 e 48, a Bíblia diz que Jesus estava orando e viu os discípulos que estavam dentro de uma tempestade, de longe. Aqueles discípulos já enfrentaram a tempestade e agora estavam em outra, e eles estavam remando e o vento era contrário. Eles estavam basicamente no meio do mar, e o vendaval, a tempestade estava contrária a eles. Mas a Bíblia diz que Jesus estava lá no monte, mais de 10 quilômetros. Mas a Bíblia diz que Jesus viu os seus discípulos no meio da tempestade que estava os assolando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando, mas Jesus está vendo. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus não perdeu você de vista. Ele está contemplando. Ainda que em meio às tempestades não consigamos ver Jesus, Ele está nos vendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, no verso 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar,
Os irmãos têm noção, quando a Bíblia diz a quarta vigília da noite, o que quer dizer? Acreditava-se que a noite era dividida em 4 vigílias. Primeira vigília, de 6 da noite às 9 da noite. Segunda vigília, de 9 da noite às 12 da noite. Terceira vigília, de 12 da noite até as 3 da manhã. E quarta vigília era de 3 da manhã até as 6. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os discípulos estavam no mar, batalhando com suas próprias forças, tomando as rédeas da embarcação em suas próprias mãos. Eles estavam lutando nessa tempestade há mais de 4 horas. E nada acontecia, eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam chegar no destino ao qual eles queriam. E Jesus só vem chegar, irmãos, na quarta vigília da noite, quando as forças já estão se acabando. Os discípulos já estavam fatigados pela tempestade. Parecia que não tinha mais jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus só chega na hora certa. Jesus não chega atrasado. O relógio de Deus não é igual ao nosso relógio. Deus sabe a hora certa de agir em nosso favor. Jesus chega entre a quarta vigília, entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã. E por onde Jesus vem, pastor? Por cima das águas. Aquilo que atormentava os discípulos e faziam com que eles perdessem o sono, aquilo que fazia com que eles entrassem em desespero, Jesus vem andando por cima. E o que quer dizer isso, pastor? É porque Jesus tem o controle de tudo. Por que isso, pastor? É porque por maior que seja a minha luta, para o nosso Deus, ela não é nada. Por maior que seja o gigante, na visão de todos, para o nosso Deus, ele não é nada. Por maior que seja a sua dificuldade, para o nosso Deus, ela não é nada. Eu já disse aqui muitas vezes e continuo repetindo: para Deus nada é impossível. No vocabulário de Deus não existe a palavra impossibilidade, porque para Ele todas as coisas são possíveis, segundo Lucas 1:37. Um detalhe muito importante nesse texto, estamos indo para a conclusão, é que primeiro Jesus acalma os discípulos e depois é que ele acalma a tempestade. A Bíblia diz que Jesus, no verso 50, grita para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam apavorados e com medo. Primeiro porque entre 3 e 6 da manhã eles estavam em meio ao mar, tempestade, tudo escuro, não conseguiam enxergar nada, porque as trevas tentam de todas as maneiras nos tirar a visão de Jesus, e eles não conseguiam enxergar bem. Imagine só, irmão, eu e você no meio do mar, a maior turbulência do mundo, entre 3 e 6 da manhã, já tinha se passado não sei quantas horas, maior dificuldade, e aparece alguém andando por cima das águas. A gente ia pensar que era o quê? Tinha crente que ia desmaiar de medo, irmão. Os discípulos achando que era um fantasma de Jesus. Epa, sou eu. E eu fui estudar o grego. Quando Jesus disse assim, sou eu, sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Ei, eu sou. Eu sou. Isaías 43:13 disse que antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir, irmãos, o agir do nosso Deus? Quem pode impedir Deus de nos socorrer? Ninguém, irmãos. Então descanse. Descanse, porque Jesus está te vendo. Jesus não perdeu o controle.
E Jesus sabe a hora certa de agir. E Ele vai agir. E a Bíblia diz em outro texto, Mateus 14, 32, 33, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Qual é o detalhe aqui? Na primeira tempestade, Jesus disse o quê? Vento, se acalme. Mar, se aquiete. Na segunda, Jesus não disse nada. Porque Deus, quando fala com a sua criação, uma vez já basta. Mas a gente, irmão, precisa estar ouvindo sempre, porque a gente não se emenda. Quantas vezes Deus já falou isso conosco? Aí a gente sai, maior alegria do mundo, é verdade, glória a Deus. Não dá uma semana, se esquece. Quando a luta bater na porta, se esquece de tudo que eu disse aqui. A tempestade não. A Bíblia diz que quando Jesus bota o pé no barco, ó, acabou-se. Não teve mais nada. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos que na primeira tempestade questionaram, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Na segunda tempestade, quando Jesus entra no barco, eles se prostram, adoram e diz: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Convidar a irmã Esther para louvar o hino. E você possa meditar na letra desse louvor. Se houver alguém que está ouvindo o culto pela rádio ou Facebook e quer entregar a sua vida a este Jesus, poderoso e maravilhoso, corra para os pés de Jesus enquanto é tempo.
Ele